Vamos para a coletiva do Renato. Essa coletiva, ela esse vídeo aqui é a famosa coletiva comentada, né? Que eu sempre faço aqui. Vamos lá. Renato Gaúcho deu coletiva após o jogo. Eu confesso que eu ouvi parte da coletiva só do Renato e sei que o final foi meio surpreendente. Mas vamos lá. Good evening, Renato. This is Paramount Plus. Eu ouvi o início da coletiva. Não... Tá com a dublagem automática, pô. Vocês sabiam que tem isso agora aqui no YouTube? Ó, tem dublagem automática. Vocês ouviram aí o início? Tem como você assistir esse vídeo com dublagem automática. Aqui, Sereto do Paramount Plus. Queria que você falasse da importância da classificação no primeiro do grupo, né, direto para as oitavas de final da Sul-Americana, do planejamento até agora. Você rodou bastante o elenco, hoje você usou praticamente força máxima, e se o jogo pelo menos pareceu fácil para quem assistiu. Eu queria que você falasse sobre isso. Boa noite a todos. Eu acho que o mais importante de tudo foi a nossa classificação. Esse era o nosso objetivo, de passarmos para a próxima fase em primeiro lugar. Senão nós teríamos mais 2 jogos e o desgaste já é grande. Começamos bem, tivemos um primeiro tempo muito bom, dominamos praticamente. Se o Renato tá reclamando tanto de calendário, enfia mais 2 jogos porque não passou no primeiro do grupo de um jogo que ele poupou 3 vezes, ou seja, ele poupou 3 vezes o time para jogar 2 jogos a mais. Eu não tinha pensado nisso ainda não. Ele tinha a responsabilidade mesmo de passar em primeiro, né? O nosso adversário, conseguimos fazer os 2 gols e sofremos um pouquinho no segundo porque tiramos o pé do acelerador, coisa que eu não gostei. Eu falei com os jogadores no vestiário que isso não pode acontecer, porque um jogo desse é muito perigoso. Se a gente toma um gol aí, ia tomar um sufoco e tudo poderia acontecer. Então nós tivemos a oportunidade de ampliarmos o placar, não fizemos isso. O adversário começou a gostar do jogo, começou a nos dominar. Essa primeira pergunta eu cheguei a ouvir na live ainda. Eu gostei da resposta do Renato, principalmente porque foi algo mais ativo, né? Ele não foi perguntado sobre o segundo tempo e a gente passou o segundo tempo todo ali na transmissão falando que o Fluminense estava muito moroso, o Fluminense não estava produzindo nada, estava contando as horas ali para poder acabar o jogo e o Renato estava revoltadíssimo na beira do campo. E as próprias mexidas dele deixam clara essa insatisfação também, né? Ele mexe no intervalo, mas depois ele mexe 2 vezes tentando dar mais esse up ele no time e não dá. Não dá, se ele fica irado, ele reclama, ele fica puto. E assim, dava pra ver que foi algo do time, não foi algo tanto do Renato, não. Ainda bem que nós não sofremos o gol, como já falei, porque senão a coisa ia ficar feia pra gente. Então, gostei do primeiro tempo, não gostei do segundo tempo, já conversei com eles. E agora é pensar no futuro. Colocamos hoje, mais uma vez, a força máxima, até porque a gente precisava do resultado. E domingo nós já temos mais uma decisão, né? Em termos de Campeonato Brasileiro. Nosso adversário jogou ontem, jogamos hoje, um dia menos para nos recuperar. E a gente viaja e eles jogaram em casa, né? Mas faz parte, né, do calendário brasileiro. Eu acho que, como falei, o mais importante de tudo hoje foi a nossa classificação em primeiro lugar. Renato, boa noite. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Queria fazer 2 perguntas. A primeira é, em alguns momentos, eu percebi que a torcida do Fluminense estava muito ansiosa quando a bola chegava nos pés do Everaldo. A gente podia ver uma ansiedade da torcida em ver uma jogada um pouco melhor do pé do atacante. A gente sabe quando não saem os gols, existe uma pressão. Você, melhor do que ninguém sabe, falar sobre isso. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação e sobre no final do jogo, a torcida do Fluminense falou muito, né? Falando já sobre o Super Mundial e tal, mas eu não queria falar um pouco disso. Queria que você... Eu não conheço o repórter, mas ficou... Eu não consegui chegar ainda na pergunta. Você destacasse o que te chamou a atenção hoje no meio campo do Fluminense, porque a gente viu muita triangulação. Se você acha que esse tipo a parte do Super Mundial de jogo pode ser favorável no Super Mundial ou não. Obrigado. Eu acho que as triangulações, elas são importantes em todos os jogos, não só no Mundial. Então, são jogadores inteligentes, jogadores que se movimentam bastante, que eu peço para eles. E o Ganso é um jogador muito inteligente, que ele abre espaço para ele, abre espaço para os companheiros. Então, quanto ao Everaldo, nós temos 2 atacantes de área, que é o Cano e o Everaldo. O Cano está machucado, a gente tem jogado com o Everaldo. O Everaldo, muitas vezes, ele não aparece para a torcida, mas ele aparece para o time. Ele tem feito, taticamente, boas partidas.
E é muito difícil um jogador entrar em campo sendo cobrado sempre pela torcida. No momento que ele acerta a jogada é uma coisa normal, no momento que ele erra é vaiado. A gente tem pedido para o torcedor não vaiar os jogadores. Acontece, mas acho que o mais importante de tudo é a confiança que eu passo para ele. Ele tem a confiança dos companheiros, como eu falei. Às vezes ele não aparece muito para o torcedor, mas ele aparece bem para a equipe. Tá respaldado o Everaldo, né? Assim, não parece... O Renato é muito bom nisso, né? Pode ser que ele esteja me enganando também, mas não parece algo que ele tá aí sentado na cadeira falando só pra fora e pra dentro o recado é diferente, não. Acho que ele realmente confia no Everaldo como substituto do Germancano sem muitos problemas. E é isso que é... Apesar da atuação do Everaldo ter sido... Nos lances capitais, o Everaldo errou. Ele sofreu o pênalti, isso é nítido. A gente não vai falar tanto porque a gente ganhou por 2-0, não fez a menor falta. Foi pênalti em cima dele. Aquele domínio dentro da área é o tipo de domínio que um jogador que tá na situação que ele tá não pode fazer. Cabeceia pro gol, tenta tirar um pouquinho do goleiro, mas não tirar tanto. Se o goleiro defender, segue o jogo e acertou a jogada. Tentar o domínio na área foi um preciosismo pra mim, desnecessário pra quem tá na situação dele. Importante. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. O Fluminense foi o único clube brasileiro a se classificar em primeiro na Sul-Americana. Isso, acho que naturalmente vai trazer um favoritismo para o Fluminense na próxima fase. Queria saber como você encara esse favoritismo que o Fluminense vai passar a ser considerado agora. E queria que você comentasse rapidamente sobre a situação do Keno, que é um jogador que tem ficado fora dos jogos, se preocupa, que você tem alguma previsão. Não, o Fluminense, qualquer equipe não pode ser considerado favorito, independente da competição, seja Campeonato Brasileiro, seja Copa do Brasil, seja Libertadores, seja Sul-Americana. Nós passamos em primeiro lugar porque nós trabalhamos, fizemos as coisas certas e conseguimos o nosso objetivo, que era a classificação. E por isso o Fluminense pode ser considerado favorito sim, por investimento. É o Renato sendo político total, assim, porque, né, convenhamos. Ser favorito não é já ter classificado. Ser favorito é esse time aqui tem mais probabilidades de vitória do que o outro nas disputas de quem trabalhou mais, o Fluminense ou o Grêmio. Provavelmente o Fluminense vai ter ganhado. Na disputa de quem entregou um futebol um pouco mais organizado, o Fluminense vai ganhar do Atlético Mineiro. O Fluminense pode ser considerado favorito contra esses times, quanto mais então contra times de fora do Brasil, que o investimento é mínimo. A diferença do Fluminense pro Bulo-Bulo ela é muito maior do que a diferença do Fluminense pro Flamengo, por exemplo. Isso não quer dizer que as outras equipes que não se classificaram, de repente tem mais 2 jogos para se classificar, agora vem as equipes fortes da Libertadores que não se classificaram. Não existe favoritismo no futebol. Eu acho Renato. que eu sempre falo para vocês, eu vejo todos os jogos, é só vocês assistirem todos os jogos aí. Dessa competição, de outras competições. É muito bom porque o Renato ele vê por semana. Segundo ele vê em cada grupo da Libertadores são 4, são 8 grupos, então ele vê ali 4 vezes 8, que dá 32 por semana. Ele vê isso. Mas ele vê os 32 da Sula também. Então 64 jogos por semana, sendo que um é o dele. Ele vê 63 jogos por semana em casa. Se a gente multiplicar isso por 90, porque é óbvio que eu sei que ele não faz isso, tá, gente? Eu tô só exagerando aqui só. Mas são 63... Cadê? 63 vezes 90 dividido por 60. Ele gasta 94 horas do dia dele. Deixa eu dividir isso daqui por 7. Ele gasta 13 horas e meia por dia, toda semana, a semana inteira, 13 horas e meia por dia vendo o jogo. Isso pra ver uma semana de Libertadores Sul-Americana. Óbvio que ele exagerou ali, eu tô de brincadeira, mas o Renato coloca como se, né, não é só ele que vê jogo, né? Geral vê jogo. Eu falo que o futebol brasileiro está muito nivelado, exatamente por isso. Um time de primeira tem dificuldade para vencer um time de terceira, quarta divisão, entendeu? Ontem eu vi, não é que eu queira falar do adversário, mas ontem eu vi o Flamengo com quase 70 mil pessoas no Maracanã sofrendo. E jogando mal. Entendeu? Então... Sofrendo porque jogou mal contra o Tátira. Porque não conseguiu definir as poucas chances e ainda tremeu a perna no final para os venezuelanos. A palavra favorito não existe mais no futebol. Existe. O cara bobo terminou o grupo com 1 ponto no grupo do Botafogo. O Racing do Uruguai terminou o grupo com 1 ponto no grupo do Corinthians.
existem os favoritos, né? Porque às vezes os favoritos jogam mal, né? Ela não existe mais no futebol. Ela pode existir na cabeça de um ou outro jornalista que faz parte, na cabeça de um ou outro torcedor que faz parte. Agora, nós profissionais dentro do clube, de maneira alguma, não existe favoritismo. Até porque, que eu falo, não tem uma equipe se destacando, atropelando todo mundo. Não tem mais, pode ver. Dificilmente você vê uma goleada hoje no futebol. Por quê? Pô, Renato, você vê todos da Sul-Americana, Renato. Não faz isso comigo, Renato. Dificilmente você vê uma goleada. Pô, Renato, aí você me complica porque, tipo, quarta-feira, ontem, teve um 7x0 e um 5x0, pô. Tudo bem, nos outros jogos, mas hoje no teu grupo teve um 4x0, pô. União Espanhola. Na Libertadores teve nessa rodada também, né? Cadê? Ele deu 1, meteu 3, né? Não foi a maior aqui da Libertadores. Ah, não, aqui, pô. Ontem, pô. Isso foi ontem, o Palmeiras meteu 6 no Sporting Cristal, pô. O Olímpia meteu 4 no Bulo-Bulo. Então, assim, tem as goleadas, né? Então tem, né? Por quê? Porque tá muito nivelado o futebol. Não tá. Então, aonde que existe a palavra favoritismo? Tá um pouquinho, mas não tá. Não que você esteja falando, que você fez uma boa pergunta, mas não existe mais favoritismo. Esquece que não tem mais. O que não acontece é favoritismo ganhar o jogo sozinho, pô. Isso nunca aconteceu. Desde o primeiro jogo de futebol até hoje, nunca aconteceu e não vai acontecer. O time pode não se achar favoritismo, mas favorito. Beleza, por uma questão mental. Mas pô. O Fluminense pegar o Bulo-Bulo vai ser favorito nas oitavas. Quanto ao Keno, ele vem tratando, ele vem treinando. Há uns dias atrás ele voltou pro campo, voltou a sentir. Eles estão tendo todo o cuidado com ele. Ele tem feito tratamento, voltou novamente pro campo. E agora vamos esperar a reação do corpo dele, né? Ele que vai nos dizer se ele está 100% ou não. A gente está tendo todo o cuidado com ele, tanto o departamento médico, como a preparação física, a comissão técnica. Ele que vai nos dar a resposta agora. Eu lancei um vídeo onde eu falo um pouco sobre o Keno e as minhas impressões. Eu não tinha visto essa parte da coletiva ainda. Pelo visto, a minha visão tá um pouco certa, cara. Assim, quando o Fluminense, quem define se é lesão ou não é o exame que o Fluminense manda fazer. Aí no exame vem escrito, é lesão, não tem lesão. O Fluminense não tá divulgando como lesão. O Fluminense tá divulgando como dores. Quem define se tá doendo ou não é o jogador. Então me parece que é o jogador sinalizando muito mais dores e exames ainda não apontando lesão. Pode ser o Fluminense escondendo lesão igual fazia em 2023, escondia lesão e publicava como dores? Pode ser. Mas o Fluminense atual tem divulgado bastante sobre lesão. Tem divulgado todas as lesões que têm acontecido com um grau bonitinho. Só do Keno que não. Então me parece que é muito mais só o Keno reclamando de dor, mas o exame não apontando lesão. Renato, boa noite. Leandro Quintela, Resenha Tricolor 1902 e Portal Netflu. Parabéns pela classificação, mas me permite sair um pouco da partida de hoje, pois considerando que estamos a 17 dias da estreia do Mundial e que este é o último jogo do Fluminense no Brasil antes da competição, vocês já estão pensando em alguma estratégia diferenciada para o confronto com o Borussia? Ou alguma escalação diferente, Rio, né, tendo em vista que este é um confronto diferente de qualquer realidade que a gente possa viver no futebol brasileiro, havendo uma clara disparidade competitiva entre as duas equipes? Obrigado. Olha, essa tua pergunta, eu poderia responder ela de várias formas. Mas eu queria que você me fizesse essa pergunta domingo, depois do jogo contra o Internacional. O Fio já tá ligado na dica. Ele será provavelmente um único jornalista daqui do Rio de Janeiro. O Fio é jornalista, né? Oficialmente ele é. Mas ele vai estar fazendo a cobertura pro jornal e ele vai estar na coletiva no jogo contra o Inter. Ele já tá incumbido de fazer essa pergunta no jogo contra o Inter. Com todo o respeito. O que eu tenho em mente, em termos de equipe, de mudança, não, é pro jogo de domingo. Você está me perguntando uma coisa que vai acontecer daqui mais de 2 semanas. Tua pergunta é boa, é lógico, é normal, mas eu como treinador, eu sou pago para pensar. Então eu tenho que pensar no jogo de domingo, que é Campeonato Brasileiro. É mais uma decisão que a gente tem, são mais 3 pontos em jogo, entendeu? Aí sim, após a partida do Internacional, aí a gente começa a pensar no Mundial. A gente sabe que são equipes fortíssimas que estarão lá, mas o Fluminense também vai forte, pode ter certeza disso. Mas quanto ao Mundial, a gente começa a pensar a partir da próxima segunda-feira. Até lá, a partir de agora, a gente começa a pensar no Internacional. Boa noite, Renato, Fernando Silva. A partir dos 28 do segundo tempo, eu reparei você muito agitado no campo, cobrando realmente. 2-0, é um placar que você toma um gol, você já começa a ficar mais preocupado, mas ainda é um placar que dá para segurar ainda. E desse momento, até os 38, eu pude perceber os 10 jogadores no campo de defesa.
Você acha que naquele momento ali a equipe ficou ansiosa para poder, de repente, fazer os 3-0? Você acha que falta um pouquinho mais de tranquilidade nesse momento da partida? Principalmente numas 2, 3 chances que o Fluminense teve nesse período para poder fazer o terceiro gol. Sim, perfeito, mas o problema é que a gente estava dando muito espaço ao nosso adversário, a gente estava construindo, a gente não estava conseguindo fazer o terceiro gol, o adversário estava jogando o tudo ou nada, o adversário tomando o terceiro para ele não ia fazer diferença nenhuma, ele estava tentando achar o primeiro gol para entrar em definitivo no jogo, e esses espaços que eu não queria que a gente desse para eles. Então nós recuamos um pouco sim, justamente para a gente não dar esse espaço ao adversário, e no momento que a gente recuperasse a bola, a gente teria espaço para contra-atacar. Foi a coisa que aconteceu nos últimos 2, 3 minutos, mas o meu time teve muito abaixo no segundo tempo. Não pode acontecer isso. O que teria que acontecer foi no jogo de domingo contra o Vasco, a mesma coisa. Atenção durante os 90 minutos, a entrega durante os 90 minutos, as atitudes que eles tomaram durante os 90 minutos. O jogo de futebol ele não se transforma em 45 minutos. Então, o meu medo era que a gente tomasse um gol. Se tomássemos um gol, nós iríamos sofrer e muito. Se é que nós não iríamos tomar o segundo gol. E aí nós perderíamos praticamente o primeiro lugar. Então, no momento que a coisa não está dando de um jeito, tem que dar do outro. Mesmo. Eu acho que nós temos muito no segundo tempo. Os jogadores que entraram não deram a resposta que eu queria também. Não todos, mas alguns. Então a gente põe na conta, a gente pega esse segundo tempo como exemplo, que não pode mais acontecer o que aconteceu, e eu pego o exemplo do primeiro tempo e o jogo contra o Vasco. Essa é a entrega que tem que ser. Não pode ter uma entrega de 45 minutos somente. Então muitas vezes se perde uma classificação, mesmo em casa, porque dá aquela relaxada, acha que Quem que entrou? O Hércules eu acho que não tá na conta que ele falou. Acho que o Hércules conseguiu render. Acho que o Lima tá na conta que ele falou. O Lima entrou e não conseguiu render. Acho que os dois que entrou ali naquela hora, o Hércules, eu falei errado, o Hércules já estava desde o início, o Hércules rendeu. O Nonato e o Lima, eu acho que foram os dois que entraram que ele não se agradou tanto, tá? Porque o Paulo Baia consegue dar 2 escapadas pela esquerda, né? E, enfim, depois que ele bota o Lima, logo depois ele puxa pra mexer de novo. o jogo já acabou e o futebol tá aí, ele te dá muitos exemplos. O futebol acaba quando o juiz apita. Enquanto o juiz não apitar, tudo pode acontecer durante uma partida de futebol. Renato, boa noite. Eduardo Alves, Vável Brasil. Eu queria falar um pouco sobre o Martinelli com você. Para além do gol hoje, na minha opinião, fez um bom desempenho na primeira etapa. E sobre esse gol, o segundo dele na temporada. O primeiro foi justamente na sua reestreia pelo Fluminense contra o Bragantino. Mais uma vez, então, ele sendo decisivo aí para o seu trabalho também ter bons frutos. Eu queria que você falasse da sua convivência com ele. É um jogador que na última temporada, em alguns momentos, foi muito criticado pela torcida, até alvo de vaias. Então, essa volta por cima que ele tem dado, principalmente, claro, sob o seu comando, por favor. Eu acho que tudo é confiança, né? Essa confiança eu passo muito para o jogador, não só para o Martinelli. Procuro dar liberdade para ele, procuro orientá-lo, procuro colocá-lo durante a semana da maneira tática que eu gosto que ele jogue e dou essa liberdade para ele chegar na área porque ele tem essa qualidade, como o próprio Hércules que fez o gol lá contra o Juventude. Então eles estão entendendo direitinho o nosso trabalho. É um garoto de Xerém, um garoto criado em casa, que tem um potencial muito grande, tem nos ajudado bastante. Então é aquilo que eu falei, é fundamental sempre a conversa que o treinador tem com o jogador. Uma hora de dificuldades, aí que entra o treinador, a experiência, passa essa tranquilidade para ele, passa essa confiança. Sob o meu comando, eu notei que subiu bastante de produção, sim, não só pelos gols, mas é um jogador que tem toda a confiança, não só minha, mas da comissão técnica e dos próprios companheiros. Boa noite, Renato, tudo bem? Parabéns pela vitória, parabéns pela classificação. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu queria que você fizesse a sua análise desse tempo de trabalho que você tem no Fluminense. O Fluminense está em 5º no Campeonato Brasileiro, se classificou na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana também em primeiro, cumpriu seu objetivo. E uma outra pergunta que eu queria te fazer, se você já teve algum diagnóstico de alguma coisa assim, de alguma carência do elenco, se o time precisa de reforços para a sequência da temporada, se você está vendo isso com a cúpula do futebol tricolor. Obrigado. Eu converso bastante com o presidente, o nosso grupo ele é muito bom. Sempre falo para ele que, independente da posição, se o clube puder me dar mais um jogador para que a gente possa reforçar ainda mais o nosso grupo, até porque nós estamos em 3 competições, a gente precisa de um grupo grande, um grupo bom, entendeu? Esse jogador sempre será bem-vindo. Estou satisfeito com o meu grupo? Sim, mas quanto mais eu reforçar, melhor. Quanto ao meu aproveitamento, acho que quando eu cheguei, o presidente... Eu vou dar pausa aqui, tá? Eu fiz essa mesma pergunta, não mesma, né, mas muito parecida pro Diniz em 2023. O Diniz tinha feito o primeiro trimestre de resultados muito ruins e eu lembro de perguntar para ele mesmo assim, Diniz, eu quero saber a sua opinião, como é que você tá... Você avalia o primeiro trimestre do Fluminense tecnicamente, aliás, taticamente, ou seja, o treinador, fisicamente, e os resultados.
E aí foi aquelas respostas dele de 45 minutos, batendo, pra no final falar que tudo ia melhorar e o segundo trimestre foi horroroso. O Renato foi pra linha Renato, né? Quanto ao meu aproveitamento, acho que quando eu cheguei, o presidente, até o Mundial, o presidente me pediu 3 coisas. A classificação na Copa do Brasil, a classificação na Sul-Americana e que nós estivéssemos na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Desculpa, as 3 coisas aconteceram. Boa noite. E aí, um detalhe. Tinha mais perguntas. E ele meteu o pé. Ele simplesmente... Eu não sei se a galera conhece a expressão, né? A galera fala, acho que é mic drop, drop the mic. Que é simplesmente aquele negócio de você fala e não sei o que lá. E aí solta o microfone no chão e mete o pé. O Renato fez basicamente isso, pô. Ele deu a frase de efeito e meteu o pé antes que alguém perguntasse. O Cauã não tinha nada ia perguntar, tinha Globo pra perguntar. Aí, mas a frase não deixa de ser verdadeira. Deixa o like, se inscreve, até a próxima, valeu.